Bom, continuando nosso estudo aqui, agora a gente vai entender quais são essas principais emissões radioativas que Becquerel e que Marie Curie estudou. Bom, quem fez essa investigação mais detalhada foi Rutherford e Kaufman. Rutherford e Kaufman montaram uma aparelhagem para estudar melhor como é que eram essas emissões radioativas. Então ele montou um bloco de chumbo, dentro desse bloco de chumbo ele colocou um material radioativo e submeteu essas emissões a um campo eletromagnético externo. Na presença desse campo eletromagnético externo, ele queria ver o comportamento das partículas. Bom, quando ele fez isso, ele percebeu que algumas partículas apresentavam um comportamento peculiar. Ele percebeu que algumas partículas, quando atravessavam esse campo eletromagnético, elas desviavam em direção à placa negativa, tá? Bom, se essas partículas desviam em direção à placa que é negativa, essas partículas têm carga positiva. Bom, Rutherford e Kaufman perceberam também que outras partículas desviavam em direção à placa carregada positivamente. Essas partículas que desviavam em direção à placa carregada positivamente tinham um desvio muito maior, tá, do que o desvio das outras partículas. Essas partículas que desviavam em direção à carga positiva desviavam mais do que as partículas que desviavam em direção à placa negativa. Bom, se a partícula desvia em direção à placa que está carregada positivamente, quer dizer que essa partícula tem carga negativa. Bom, comparando o desvio dessas partículas de carga negativa com os desvios lá das partículas que Thomson descobriu, que eram os elétrons, Rutherford e Kaufman concluíram que essas partículas tinham desvios muito parecidos, muito semelhantes. Essas partículas de carga negativa, então, passaram a ser chamadas de partículas beta, tá? Essas partículas de carga negativa passaram a ser chamadas de partículas beta, tá? De carga negativa. E como elas eram muito parecidas com o elétron, e o elétron tem massa desprezível, a sua expressão, ou o seu símbolo, a sua representação, é beta com o número de baixo menos 1, por ser carga negativa, tá? Uma carga igualzinha do elétron. E zero em cima, tá? Associado à massa, porque a massa de um elétron é desprezível. Por outro lado, ó, ele chegou à conclusão que a carga positiva era constituída de 2 prótons, tá? 2 prótons e 2 nêutrons, fazendo com que o número de cima ficasse igual a 4. Essa partícula de carga positiva recebeu o nome de partícula alfa. Então, a partícula alfa tem carga positiva, tá? 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela recebe a notação, tá? 2 embaixo e 4 em cima. Bom, ainda estudando essas principais emissões radioativas, um outro físico, o físico francês chamado de Paul Villard, ele repetiu esses mesmos experimentos e percebeu também que tinha uma outra emissão que não sofria a ação de um campo eletromagnético. Essa outra emissão, quando ela passava na presença de um campo magnético, ela continuava sua trajetória do mesmo jeito, sem sofrer desvios. Essa outra emissão, ó, como não sofria desvios e não sofria a ação de um campo eletromagnético, foi chamado de raio gama. O raio gama, como não sofria desvio, quer dizer que ele não tinha uma carga elétrica, nem positiva e nem negativa, tá? E ele também não tinha massa. Essas são as 3 principais emissões radioativas que nós temos que conhecer, tá bom? O raio gama era radiação, exclusivamente radiação de alta energia. Isso é tudo que a gente precisa conhecer nesse momento das principais emissões radioativas.